Minha irmã Judy Easton matava a aula e começou a namorar cedo demais. Mas nossos pais enviaram a mim, o aluno nota 10, para um centro de correção comportamental para jovens, dizendo que era para dar uma lição nela. Judy, olhe bem para o William. Comporte-se mal de novo e você irá para lá também. Minha família aparecia para visitar de vez em quando. No primeiro ano, um instrutor me puniu muito severamente. Eu estava tremendo e chorando, agarrado às grades, implorando por ajuda. Papai apontou para mim enquanto falava com Judy. Olhe para ele. Ainda não consegue seguir instruções simples. Se você não nos escutar, vai acabar exatamente como ele. No segundo ano, o instrutor me deixou sem poder andar. Meus pais ficaram de pé ao lado da minha cama e disseram: olhe para você, deitado aí como um covarde inútil. Viemos de tão longe para te ver, e é essa a recepção que temos? Que ingrato! No terceiro ano, o instrutor me deu remédios estranhos. Eu mudei de forma radical. O instrutor sorriu com desdém. Isso provavelmente já era. Vamos ver como você vai correr atrás das garotas agora. Judy estava do lado de fora do quarto, segurando sua carta de aceitação de uma faculdade de ponta. A família inteira parecia satisfeita. William, Judy entrou em uma ótima faculdade. Você fez a sua parte. Vou levá-lo para casa. Eu pisquei com a visão embaçada, tentando entender aquilo. Quem é William? Todos lá me chamavam de Nanico. Do que você está falando? Papai perguntou. Seu rosto ficou tenso. Eu repeti o nome William na minha cabeça. Repetidas vezes. Nada. Eles nunca me chamaram assim ali dentro. O instrutor, Vincent Rhodes, parou atrás de mim. Sua mão pousou no meu ombro, firme, mas colocada onde ninguém mais notaria. Ele se inclinou, sua voz baixa no meu ouvido. Cuidado com o que fala quando sair. Você sabe o que acontece se não o fizer. Quando ele se endireitou, o sorriso já estava de volta em seu rosto. Sr. Easton, não precisa se preocupar. As crianças são tratadas por números de identificação aqui dentro. Leva um pouco de tempo para se reajustar. O William fez um progresso real nos últimos 3 anos. Sinceramente, vamos sentir falta dele. A expressão do papai suavizou. Tudo bem, vamos levá-lo para casa. Ele olhou para mim. Ouviu isso? Seu nome é William. Vou levá-lo para casa. Eu assenti. Mamãe deu um passo à frente e estendeu a mão para pegar a minha. Eu me encolhi para trás, batendo no batente da porta, meu corpo travando. Sinto muito. Meus joelhos começaram a ceder por instinto, a reação subindo direto pela minha espinha. Minha irmã, Judy Easton, passou pela mamãe e segurou meu braço. Ei, levante-se. Você não precisa se ajoelhar. A voz dela era baixa. Ela não se parecia em nada com a garota que costumava se meter em brigas na escola 3 anos atrás. Papai deu um tapinha leve no ombro dela e olhou para mim. Vê, Judy, se você tivesse sido tão dócil naquela época, eu não teria tido que gastar tanto dinheiro para mandar o William no seu lugar. Ele não se preocupou em esconder a satisfação em seus olhos. Um filho entra numa faculdade de ponta enquanto o outro tem sua atitude corrigida. Funcionou muito bem. Quando chegou a hora de entrar no carro, eu congelei. Espaços apertados e escuros me assustavam. O cinto de segurança se parecia demais com as faixas que eles usavam para prender meus braços e pernas. Lembrei-me de algumas pessoas se aproximando e gritando muito comigo. Posso sentar atrás? Eu gaguejei. Papai suspirou e assentiu. Entrei no porta-malas e me encolhi no canto mais distante, enterrando o rosto nos joelhos. A luz do sol entrava pelo vidro. Parecia aguda, quase dolorosa, mas algo dentro de mim se mexeu mesmo assim. Quando chegamos em casa, uma faixa estava pendurada na sala de estar. Parabéns, Judy, por entrar numa faculdade de ponta. Em letras menores embaixo dizia: Bem-vindo ao lar, William. A mesa estava posta com um banquete farto. Sente-se. Papai puxou a cadeira na cabeceira da mesa. Fui até lá, mas não me mexi. Lá dentro, sentar sem permissão significava ficar de castigo severo até a gente quase desmaiar. O que está esperando? Eu me abaixei na cadeira com cuidado. 30 segundos se passaram. Ninguém me puniu. Os talheres tremiam em minhas mãos. Eu não tocava em nada parecido com aquilo havia 3 anos. Comíamos com as mãos em bandejas de metal no chão, brigando pela comida. Se você não terminasse em 2 minutos, era punido. Deixei os talheres na mesa, agarrei uma costela e a enfiei na boca. Eu comi com tanto desespero que até me engasguei. O susto logo foi disfarçado pela fome e pressa. Eu não conseguia sentir muito o sabor, mas pelo menos aquilo me enchia. O barulho agudo dos talheres batendo na mesa fez todos olharem. Papai esbravejou.
William, o que você está fazendo? Minha mão congelou ao redor da costela. A cadeira arrastou para trás quando pulei de pé. Senhor, estou comendo. Chega! Papai bateu a mão na mesa. Gastei todo aquele dinheiro e foi isso que você aprendeu? Comer com as mãos? Deslizei da cadeira, minha testa batendo contra a borda da mesa. Sinto muito. Não vou usar as mãos. Vou melhorar. Peguei o osso e caí no chão. Com as duas mãos no chão, mastiguei como um cachorro. O movimento era automático. Isso deve me render algum elogio. A sala ficou em silêncio, exceto pelo zumbido do ar-condicionado. O garfo de Judy congelou no ar. Ela olhou para mim no chão com os lábios cerrados. Pai. William. Chega. Papai esfregou a têmpora, então fez um sinal para Judy me puxar. Levante-se. Coma direito. Eu sei que você passou por algumas coisas lá dentro, mas olhe para a Judy agora. Isso prova que meu método funcionou. De agora em diante, comporte-se. Não se preocupe. Não vou mandá-lo de volta. Ele pegou o seu copo, os olhos percorrendo meu rosto. Eu tinha visto aquele mesmo olhar no Vincent inúmeras vezes. E você, Judy, olhe bem para ele. Se você desperdiçar o que ele passou, tenho outro lugar planejado para você também. Naquela noite, fiquei ali parado, encarando a cama com os lençóis azuis, sem saber o que fazer. William, por que você está no chão? A voz da mamãe veio da porta. Eu me encolhi no canto quando a ouvi, com os braços bem apertados ao redor de mim mesmo. O colchão era macio demais. Quando eu deitava nele, afundava sob mim, como se algo estivesse me pressionando para baixo. No centro de correção comportamental, nós dormíamos no concreto. No inverno, o frio cortava direto pela espinha até as entranhas. Mas pelo menos era sólido. Coisas sólidas não te engolem. Vamos lá, vá para a cama, o chão está frio. Eu balancei a cabeça teimosamente. Mamãe me puxou de qualquer maneira e me colocou no colchão. No instante em que a porta fez o clique fechando, eu deslizei para fora de novo. O mais silencioso que pude, e me encolhi de volta no canto. Com as costas contra a parede, eu conseguia fechar os olhos. Essa era a única maneira que eu conhecia de dormir e acordar vivo. Na manhã seguinte, no café da manhã, papai estava sentado na cabeceira da mesa falando ao telefone. Ei, Mike! Sim, nós o trouxemos de volta. Estou te dizendo. Funcionou melhor do que eu esperava. Você lembra como a Judy era? No segundo em que mandamos o William, ela entrou na linha. A carta de aceitação da faculdade dela está bem ali na mesa. Ele nem tentava esconder o quanto estava satisfeito. Pense nisso. 3 anos treinando um filho e você ganha uma graduada em uma faculdade de ponta. É um ótimo retorno. 3 anos de treinamento. Era assim que ele chamava aquilo. Sentei lá, empurrando a aveia na minha tigela. Minhas mãos não estavam mais tremendo porque meu braço inteiro havia ficado dormente. Judy pousou a tigela. Pai, você pode não falar sobre isso no telefone? Falar sobre o quê? Só estou dizendo as coisas como são. O William está sentado bem aqui. Papai olhou para mim. Não era o jeito que você olha para o seu filho. Era o jeito que você olha para algo que você construiu. Ele entende. O que ele passou teve um propósito. Ele suavizou a voz, como se achasse que isso o fizesse soar gentil. William, você está feliz que sua irmã entrou numa boa faculdade? Eu assenti. Foi o que eu pensei. Naquela tarde, Judy entrou no meu quarto com um prato de frutas. Ela empurrou a porta, que estava quase fechada, e se agachou na minha frente. William, esses 3 anos, como foi? Meus dedos se apertaram no cobertor. A voz de Vincent ecoou na minha cabeça. Cuidado com o que fala quando sair. Foi... Tudo bem, eu disse. Você fica parando quando fala. Você não costumava fazer isso. Eu costumava... Meus olhos vagaram para a foto na parede. O garoto da foto tinha cabelo curto e um porte esguio, com os músculos definidos por baixo da roupa. Ele estava vestido com um agasalho esportivo, correndo pela quadra como se nada pudesse tocá-lo. Era eu? Não podia ser. Vincent disse que eu nasci errado, disse que eu sempre seria um nanico inútil. Na melhor das hipóteses, eu era apenas algo para as pessoas usarem. Eu sempre fui assim. Judy ficou em silêncio por um segundo. Então perguntou. Você está machucado em algum lugar? Sim. Em todos os lugares. Minhas pernas haviam sido forçadas e agora andavam de modo errado. Meu ouvido esquerdo mal funcionava. Havia marcas bem escuras na parte inferior do meu estômago. Toda vez que eu saía da sala de isolamento, eu me sentia tão mal que eu chorava, e havia tristezas e dores em lugares que eu não conseguia nem pensar. Não.
As mãos dela se fecharam em punhos, depois relaxaram lentamente. Pode arregaçar as mangas? Deixe-me ver. Puxei meus braços para trás. Judy! A voz do papai veio da sala de estar. O que você está fazendo aí? Não o pressione. O instrutor disse que os garotos que saem só precisam de tempo. Vá devagar. Judy se levantou e caminhou até a porta. Depois olhou de volta para mim. Parecia que ela queria dizer alguma coisa, mas no fim, ela apenas disse: a maçã está doce. Experimente um pouco. A porta se fechou. A voz do papai passou pela parede, abafada. Olhe para você agora. Entrou numa faculdade de ponta. É tudo o que eu sempre quis. Tudo o que o William passou foi por você. Assim que ele se estabelecer, nós o mandaremos para estudar no exterior. 2 filhos universitários. Isso é perfeito. Peguei uma fatia de maçã e coloquei na boca. Estava doce? Eu não sabia dizer. Minha língua já não funcionava direito. Mamãe entrou de novo, pegou uma fatia e estendeu para mim. William, seu pai quer fazer um jantar em família no sábado. Vamos comemorar a entrada da Judy na faculdade. Seu tio Ronan e o tio Chester vêm. Você deveria sair e dar um oi. A voz do papai seguiu do lado de fora. Comporte-se, não me envergonhe. Sábado à noite. Parentes e alguns sócios do papai começaram a chegar um após o outro. A sala de estar ficou cheia de barulho. Fiquei parado na curva da escada, com muito medo de descer. Mais de 5 pessoas juntas significava ser cercado e repreendido. William, desça aqui. Os olhos de papai endureceram. Por um segundo, tudo o que vi foi o rosto de Vincent. Fui andando devagar e parei no meio da sala. Papai colocou a mão no meu ombro, sorrindo como se estivesse exibindo alguma coisa. Venham, pessoal. Deem uma olhada no William. Já se passaram 3 anos. Ele não parece completamente diferente? Tio Ronan me olhou de cima a baixo e sorriu. Bem, olhe só. Ele ganhou um pouco de peso e ficou mais quieto também. Não é o mesmo garoto de forma alguma. Exatamente. Papai deu um tapinha no meu ombro. Todos vocês lembram como a Judy era. Mandei o William para aquele lugar e ela entrou na linha do dia para a noite. Agora olhem para ela. Entrou em uma faculdade de ponta. Ele apontou para a faixa e para a cópia emoldurada da carta na parede. 2 coelhos com uma cajadada só. Ele olhou de volta para mim. Vamos, William. Diga oi para o tio Ronan. Mostre a todos o quão bem comportado você está agora. Abri a boca. Olá, tio Ronan. Tia Marie deu um passo à frente e segurou minha mão. Estão vendo? Ele está educado e calmo agora. Muito melhor do que antes. Ninguém gostava do quão selvagem ele costumava ser. Eu me encolhi. Então, o que eles te ensinaram lá dentro, William? Aprendeu alguma habilidade? Por que você não nos mostra alguma coisa? Vamos lá. Dê um pequeno show para nós, disseram alguns outros. Papai olhou para mim, sua expressão deixando claro que eu não tinha escolha. Recite alguma coisa. Qualquer coisa de que você se lembre. Meus lábios se moveram. A única frase na minha cabeça era aquela que eu dizia todos os dias. Eu não era nada. Eu não merecia ser como os outros. Eu não consigo. O sorriso de papai vacilou por um segundo. Ele é tímido. Não o pressionem. Ele acenou com a mão, mas seus olhos me cortaram de ponta a ponta. Sente-se. Depois do jantar, faça melhor. Tio Chester já tinha bebido um pouco, e sua voz ficou mais alta. Paul, o seu garoto mudou mesmo. Como você pensou em algo assim? Eu não tive muita escolha. Papai serviu-se de mais um copo de água, relaxando. Vocês não viram como a Judy era naquela época? Ela matava a aula, se metia em brigas, namorava, não ouvia ninguém e castigos também não funcionavam. Então meu amigo Mike me falou sobre aquele lugar. Achei que castigá-la não a levaria a lugar nenhum. Melhor deixar ela ver como o castigo se parece. Então você mandou o William no lugar dela? Exatamente. Funcionou na mesma hora. Meu primo Nathaniel Easton se aproximou por trás de mim com uma jarra de vidro. Ele se inclinou e casualmente colocou a mão no meu ombro. Não me toque! Pulei de pé como se tivesse levado um choque. A jarra tombou e se espatifou no chão. Todos se viraram. Nathaniel congelou. Eu só estava servindo um pouco de água para você. O rosto do papai escureceu. William, ele estava lhe oferecendo água. Tia Marie interveio rapidamente. Está tudo bem. Está tudo bem. Ele só está um pouco tímido. Ela estendeu a mão e tocou na minha cabeça. Assim que os dedos dela pressionaram sobre mim, meus joelhos cederam por instinto.
Caí no chão, os braços sobre a cabeça, me encolhendo com força. Eu vou me comportar. Não me castigue. Não me castigue. Sinto muito. Meus joelhos bateram no azulejo. Eu vou dizer. Eu não sou nada. Eu não mereço ser como os outros. Por favor, não me castigue de novo. Copos congelaram no ar. Garfos pararam no meio do caminho. Todos os pares de olhos na sala se fixaram em mim. O silêncio durou tempo demais. Não o tipo de silêncio que acontece quando alguém conta uma piada ruim ou quando uma criança derruba um copo. Era aquele silêncio mais pesado, o tipo que gruda no teto e não sai, que faz o ar na sala parecer mais grosso do que deveria ser. Eu estava com os joelhos no azulejo frio e os braços sobre a cabeça, esperando o impacto que não vinha. Quando você passa 3 anos esperando ser atingido, seu corpo aprende a antecipar. Aprende que o silêncio antes do golpe é a parte mais perigosa, que quanto mais quieto fica, mais forte vem. Então eu continuei esperando, e esperando. E a única coisa que ouvi foi a voz da tia Marie, baixa e entrecortada. Meu Deus, não era pra mim. Era pra si mesma. Era o tipo de coisa que você murmura quando vê algo que não deveria existir. Os dedos de Judy se fecharam em volta do meu braço com cuidado, como se eu fosse feito de vidro, e ela soubesse disso. William, levante-se. A voz dela estava quieta, mas havia algo embaixo dela. Algo que eu reconhecia porque aprendi a escutar as camadas de voz das pessoas antes de qualquer outra coisa. Era raiva. Não de mim. De outra coisa. Me erguei devagar. Meus joelhos latejavam. O azulejo havia deixado marcas nas minhas calças. Ninguém falou por um momento. Papai foi o primeiro a se mover. Ele levantou o copo, bebeu um gole longo, depois pousou com uma calma que só existe em pessoas que decidiram que o que acabou de acontecer não foi grande coisa. Ele está ajustando. Papai passou os olhos pelo grupo, e sua voz adquiriu aquele tom que ele usava para fechar negócios. Firme, explicativo, sem brechas. Leva um tempo. Os instrutores nos avisaram. Os primeiros meses em casa são os mais difíceis. Tio Ronan assentiu devagar, mas seus olhos não voltaram para o papai. Ficaram em mim. Paul. A voz do tio Chester tinha perdido o calor do álcool. O que exatamente acontecia lá dentro? Treinamento. Disciplina. É um programa estruturado. Papai fez um gesto vago com a mão, como se estivesse descrevendo uma academia ou um curso de idiomas. Não é para crianças fracas, mas os resultados falam por si mesmos. Os resultados! O tio Chester repetiu as palavras devagar, como se as estivesse pesando. Olhe para a Judy. Papai abriu os braços em direção à minha irmã. 3 anos atrás ela estava perdida. Agora está entrando em uma faculdade de ponta. Isso não aconteceu por acaso. Judy não olhou para papai quando ele disse aquilo. Ela olhou para mim. Eu não sabia o que fazer com aquele olhar, então fixei os olhos num ponto na parede atrás da cabeça do tio Ronan e fiquei imóvel. Quieto. Invisível. Essa era a técnica que Vincent tinha me ensinado, embora ele nunca tivesse chamado de técnica. Era só o que acontecia quando você aprendia que ser notado geralmente precedia ser machucado. William, a voz do papai me alcançou. Vá pegar mais água para os seus tios. Fui até a cozinha. Meus passos eram pequenos e controlados. Não porque eu quisesse que fossem. Era porque andar em linha reta, passos ritmados, era a única forma de se mover sem chamar atenção lá dentro. Se você tropeçava, se você se movia de forma irregular, eles tinham desculpa para te corrigir. Peguei a jarra, enchi de água, voltei. Do corredor, ouvi a voz do tio Chester, mais baixa agora, quase um sussurro. Paul, sério. A criança estava no chão dizendo que é gado, que não merece ser humano. Chester. Papai cortou curto. Você tem filhos? Tenho. Algum deles já te deu trabalho de verdade? Pausa. O William era uma boa criança antes de começar a andar com gente errada. O programa tirou aquilo dele. Pode parecer áspero por fora, mas o resultado é um filho que eu posso apresentar para qualquer pessoa nessa sala sem me envergonhar. Um silêncio breve. Antes eu não podia dizer isso. Entrei na sala. Servi água sem derramar. Ninguém falou. Mais tarde, quando o jantar já tinha esfriado e as conversas voltaram a um volume seguro, Judy me encontrou no corredor. Ela estava com os braços cruzados e a expressão que eu só tinha visto nela uma vez antes, quando ela tinha 12 anos e papai tinha jogado fora o diário dela sem pedir licença. Você disse que estava tudo bem. Não era uma acusação. Era uma constatação.
Eu estava tentando. Tentando o quê, William? Proteger quem? Não respondi porque não tinha uma resposta que fizesse sentido fora da lógica de lá de dentro. Lá dentro, você protegia a todos dizendo que estava bem, porque se você dissesse que não estava, as coisas ficavam piores para você. E às vezes para as pessoas que você gostava, se eles descobrissem que você tinha falado. Cuidado com o que fala quando sair. O instrutor. A voz da Judy ficou mais quieta. Ele tinha um nome? Minha garganta fechou. William. Vincent Rhodes. As sílabas saíram como pedras. Cada uma delas. Judy não se mexeu. Ficou me encarando por um momento longo. Depois assentiu uma vez, devagar, como se tivesse acabado de anotar alguma coisa numa lista que só existia na cabeça dela. Volte para o quarto. Descanse um pouco. Ela se virou para ir embora. Parou. Sem olhar para trás, disse: Você lembra do cachorro que a gente tinha quando éramos pequenos? O faraó? Fiz que sim com a cabeça, mesmo ela não podendo me ver. Você se lembra do que você fez quando o vizinho chutou ele? Me lembrei. Tinha 11 anos. Bati na porta do vizinho e disse que se ele tocasse no cachorro de novo, eu ligaria para o controle de animais e diria que o cão dele tinha mordido uma criança. O vizinho nunca mais chegou perto do faraó. Você tinha 11 anos e já sabia exatamente o que fazer. Judy colocou a mão na maçaneta. Você ainda é aquele menino, William. Mesmo que não consiga sentir isso agora. A porta se fechou atrás dela. Fiquei parado no corredor escuro com a jarra vazia na mão. A voz da Judy ecoou dentro da minha cabeça, sobrepondo por um segundo a voz do Vincent. Você ainda é aquele menino. Mas o Vincent tinha passado 3 anos me dizendo o contrário. 3 anos é muito tempo para uma voz. É tempo suficiente para ela se misturar com a sua própria, para você não saber mais de onde ela vem, para você simplesmente acreditar que sempre pensou assim. Fui para o meu quarto. Me sentei no chão com as costas contra a parede. A luz da rua entrava pela fresta da cortina, um fio fino e alaranjado que cortava o chão em diagonal. Olhei para aquele fio de luz por um tempo. 3 anos de treinamento. Era assim que o papai chamava. Mas havia uma coisa que o papai não sabia porque nunca tinha entrado lá dentro de verdade. Nunca tinha visto o que acontecia depois que as visitas iam embora e as portas se fechavam. Havia uma coisa que o Vincent não sabia também, mesmo com todo o tempo que passou me dizendo o que eu era e o que eu nunca seria. Eu me lembrava de tudo. Cada nome, cada data, cada rosto, cada coisa que foi feita e por quem e quando. O Vincent achava que me tinha quebrado, mas havia uma parte de mim que, sem que eu soubesse explicar, havia ficado de pé o tempo todo. Silenciosa. Observando. Guardando. E agora eu estava em casa. E a Judy sabia o nome de Vincent Rhodes. O fio de luz no chão não se mexia, mas de alguma forma parecia mais sólido do que tinha sido 1 minuto atrás. Na manhã seguinte, Judy bateu na minha porta 2 vezes antes de entrar. Era o código que a gente tinha quando criança. 2 batidos significavam que era ela, que estava seguro abrir. Eu não lembrava de ter combinado aquilo com ela. Mas meu corpo lembrou antes do meu cérebro, porque quando o segundo batido veio, meus ombros desceram 1 centímetro. Apenas 1. Mas desceram. Ela entrou carregando 2 copos de café e o notebook embaixo do braço. Se sentou no chão do lado de mim sem perguntar se eu queria companhia. Isso foi bom. Se ela tivesse perguntado, eu teria dito que não, e teria sido mentira. Você dormiu? Ela perguntou. Um pouco. Ela assentiu como se aquilo fosse uma resposta completa e aceitável. Então abriu o notebook. Encontrei o site deles. O Centro de Correção Comportamental tinha um site. Claro que tinha. Com fotos de jovens sorridentes em campo aberto, camisetas polo, instrutores com expressões serenas, depoimentos de pais gratos. Uma seção chamada Transformação Real com antes e depois de adolescentes que tinham florescido depois do programa. Meu estômago virou do avesso. Encontrei mais 6 famílias. Judy girou o notebook para eu ver. Fóruns, grupos fechados no Facebook. Mães que começaram a desconfiar depois que os filhos voltaram. Ela passou o dedo pela tela. 3 deles descrevem exatamente o que você fez ontem à noite. Joelhos no chão, braços sobre a cabeça. Frases repetindo. Olhei para os textos sem ler de verdade. As palavras embaralhavam. William. Judy fechou o notebook parcialmente. Eu preciso que você me conte. Não tudo de uma vez, mas alguma coisa. Qualquer coisa que você consiga falar. A voz do Vincent estava lá. Cuidado com o que fala quando sair. Se eu falar, eu disse devagar. O que você vai fazer com isso? Ela me olhou nos olhos.
O que precisar ser feito? Aquilo não era uma resposta vaga. Era a resposta de alguém que já decidiu e só está esperando a confirmação para começar. Eu reconhecia esse tipo de certeza. O Vincent tinha ela também, mas na direção errada. Respirei fundo. As pernas. Eles quebraram as duas no mesmo dia. Disseram que eu tinha tentado fugir. Olhei para as minhas mãos. Eu não tinha tentado fugir. Eu só não tinha terminado a corrida no tempo que eles exigiam. Mas a versão deles era mais fácil de explicar para os pais nas visitas. Judy não falou. Ficou quieta do jeito certo, o jeito que deixa espaço para mais. O tímpano foi um acidente, segundo o relatório oficial. Eu estava do lado errado na hora errada. Fiz uma pausa. Não estava. Eu estava exatamente onde o Vincent me mandou ficar. Ela abriu o notebook de novo e começou a digitar. Não me pediu permissão. Eu não pedi que parasse. Nome completo dele? Ela perguntou sem levantar os olhos. Vincent Thomas Rhodes. Ele assinou todos os meus relatórios mensais. O nome dele está em tudo que nossos pais receberam durante 3 anos. Os dedos dela pausaram sobre o teclado. Você está dizendo que existe documentação. Estou dizendo que existe um rastro. Ela fechou o notebook com cuidado, se levantou, foi até a janela, olhou lá fora por um segundo e voltou. Tio Chester me ligou de manhã cedo. Não esperava aquilo. Ele não conseguiu dormir depois do jantar. Perguntou se você estava bem. Perguntou se eu sabia de mais alguma coisa. Ela cruzou os braços. Ele é advogado, William. Trabalhou com direito da criança antes de se aposentar. Disse que talvez a gente precisasse de uma conversa. Tio Chester. O homem que tinha perguntado ao papai o que acontecia lá dentro e recebido como resposta uma palestra sobre resultados. Ele vai falar com o papai? Não ainda. Os olhos dela eram diretos. Primeiro ele fala com você, se você quiser. A voz do Vincent voltou, mais fraca desta vez. Ou talvez eu estivesse ficando melhor em reconhecer que era a voz dele, não a minha. Quando? Hoje à tarde. Assenti. Ela pegou os 2 copos de café do chão e me entregou um. Eu segurei com as 2 mãos porque uma só ainda tremia às vezes. Tem mais uma coisa. Ela hesitou pela primeira vez desde que tinha entrado no quarto. Os pais das outras famílias nos fóruns. A maioria não sabia o que estava acontecendo de verdade lá dentro. Ela me olhou. Mas alguns sabiam e mandaram mesmo assim. Ela não precisou terminar a frase. Eu já sabia em que categoria o nosso pai se encaixava. Bebi o café. Estava amargo, mas desta vez eu conseguia sentir o sabor. Só um pouco, mas conseguia. À tarde, o tio Chester chegou sem avisar mamãe ou papai. Só ligou para a Judy e disse que estava descendo do carro. Eles ficaram na garagem, com a porta fechada. Fui chamado 10 minutos depois. Me sentei numa cadeira de jardim enferrujada com o copo ainda na mão. O tio Chester estava de frente para mim, sem gravata, sem o sorriso de festa de ontem à noite. Parecia menor sem aquilo tudo. Mais real. Não vou escrever nada hoje, ele disse. Não vou gravar nada. Isso é só uma conversa. Você pode parar quando quiser e eu não vou perguntar de novo. Olhei para ele por um momento. O Vincent Rhodes ainda trabalha lá? Foi a primeira coisa que perguntei. O tio Chester trocou um olhar rápido com a Judy. Sim, ela disse. É o coordenador-chefe agora. Algo se moveu dentro de mim. Não era raiva ainda. Era mais antigo do que a raiva. Era o mesmo instinto que me fez bater na porta do vizinho quando ele chutou o faraó. A clareza fria de quem já sabe o que precisa ser feito e só está esperando o momento certo. Naquele instante, sem querer, lembrei de uma frase que o Vincent repetia toda vez que eu chegava perto demais de alguma verdade que ele não queria que eu visse. Ele se inclinava, a mão no meu ombro exatamente como na saída, e dizia com aquele sorriso tranquilo: Ninguém vai acreditar em você, Nanico. Porque ninguém nunca acreditou. Olhei para o tio Chester. Olhei para a Judy. Então vamos começar pelo começo, eu disse. E pela primeira vez em 3 anos, abri a boca e contei. Eu falei por 2 horas. Não parei uma vez. As palavras saíam de um jeito que eu não reconhecia, ordenadas, sequenciais, com datas e nomes e detalhes que eu não sabia que ainda estavam lá até o momento em que apareciam. Como abrir uma gaveta que você esqueceu que existia e encontrar tudo exatamente onde foi deixado. O tio Chester não interrompeu. Ficou com as mãos abertas sobre os joelhos, os olhos fixos em mim, e o rosto naquela expressão que advogados devem aprender ou nascem com ela.
Aquela que não entrega nada, mas absorve tudo. A Judy ficava fazendo anotações. Às vezes eu via a caneta parar no meio de uma palavra. Então ela respirava fundo e continuava. Quando terminei, havia um silêncio diferente. Não o silêncio pesado de ontem à noite na sala de estar. Era o silêncio de pessoas que estão reorganizando o que sabiam sobre o mundo. Os relatórios mensais, o tio Chester disse finalmente. Seus pais guardam esses documentos? Papai guarda tudo em pastas na despensa. Ele é organizado assim. O tio Chester olhou para a Judy. Eu sei onde ficam, ela disse. Não mexa neles ainda. Ele se esfregou a testa. Se houver uma investigação, qualquer coisa retirada sem autorização pode ser questionada. Eu preciso fazer isso da forma certa. Ele se levantou e ficou parado por um momento com as mãos no bolso. William, o que você me contou configura lesão corporal grave, tortura psicológica e negligência criminosa, em menores, durante 3 anos. Ele pausou. Não é um caso pequeno. O lugar ainda está funcionando, eu disse, com outras crianças dentro. O tio Chester fechou os olhos por 3 segundos. Abriu. Eu sei. Nos dias seguintes, o tio Chester entrou em contato com uma ex-colega de faculdade que trabalhava no Ministério Público do Estado onde o centro ficava. Não como advogado contratado ainda, como fonte anônima por enquanto, para entender o terreno. A resposta voltou em 48 horas. Ele me chamou na garagem de novo. Desta vez trouxe um arquivo impresso. Me entregou sem preâmbulo. Era uma denúncia arquivada 2 anos atrás. Outro adolescente, outro conjunto de lesões, outro relatório assinado por Vincent Thomas Rhodes, classificando o caso como acidente durante atividade física supervisionada. O Ministério Público tinha aberto uma investigação preliminar, mas encerrado por falta de testemunhos corroborativos. Falta de testemunhos. Eles tinham medo, eu disse. Sim. O tio Chester recolheu o arquivo. Mas agora temos você. E encontrei mais 2 famílias dispostas a falar, além das que a Judy localizou nos fóruns. Uma delas tem filho com sequela auditiva permanente, assim como você. Ele me olhou. Se você confirmar sua disposição em testemunhar, eu posso reabrir formalmente. A voz do Vincent passou pela minha cabeça mais uma vez. Ninguém vai acreditar em você, Nanico. Respirei fundo. Pode reabrir. O papai percebeu que algo estava errado na quinta-feira. Não porque alguém disse alguma coisa. Foi porque ele era o tipo de pessoa que monitorava o ambiente ao redor dele como um sistema de alarme permanente. Qualquer coisa fora de lugar registrava. Eu estava na mesa do café da manhã quando ele desceu e ficou parado na entrada da cozinha, os olhos passando devagar entre mim e a Judy. O Chester esteve aqui esta semana, ele disse. Não era uma pergunta. Ele queria ver como eu estava. Fiz uma pausa. É o que você faz quando se importa com alguém da família. Aquilo saiu mais reto do que eu pretendia. Papai me olhou com uma atenção diferente. E como você está? Melhorando. Ele assentiu devagar, como se estivesse catalogando alguma coisa. Pegou o café e saiu. Mas antes de virar o corredor, pausou. Chester tem um jeito de se meter onde não é chamado. Sempre teve. Ele não olhou para trás. Espero que vocês 2 tenham tido uma conversa agradável. A porta da sala fechou. A Judy esperou 10 segundos. Ele suspeita, disse em voz baixa. Suspeita que tem alguma coisa. Não sabe o que ainda. Quanto tempo a gente tem antes que ele descubra e ligue para o Vincent? Pensei naquilo. O papai e o Vincent Rhodes tinham uma relação que era mais do que cliente e prestador de serviço. Era a relação de 2 pessoas que sabem o suficiente uma sobre a outra para que nenhuma das 2 queira que a outra fale. Isso criava lealdade de um jeito muito específico. Se ele ligar para o Vincent antes da investigação ser aberta formalmente, o Vincent vai ter tempo de mover documentos, de preparar versões, de pressionar as outras famílias. Olhei para ela. Então a gente precisa que o tio Chester seja rápido. O tio Chester foi rápido. Na sexta-feira de manhã, com 3 declarações formais. A minha, a de uma mãe do grupo do Facebook, e a de um ex-interno que agora tinha 22 anos e havia tentado denunciar sozinho sem sucesso 2 anos atrás. Ele protocolou o pedido de reabertura de inquérito no Ministério Público. A promotora que recebeu o caso chamava-se Doutora Helena Farias. Ela leu o material numa tarde e pediu reunião para a segunda-feira seguinte. Eu não sabia nada disso enquanto acontecia. O tio Chester me poupou dos detalhes enquanto o terreno estava sendo preparado. Só soube no sábado à tarde, quando ele me chamou na garagem pela 3ª vez e disse, sem enrolação, "Está feito!
A partir de agora, é processo. Sentei na cadeira enferrujada e fiquei em silêncio por um momento. O Vincent sabe? Ainda não. Ele será notificado na segunda-feira. Na segunda-feira, 2 dias. 2 dias antes que Vincent Thomas Rhodes recebesse uma notificação oficial dizendo que o caso que ele achava ter enterrado havia ressuscitado. Desta vez com um nome, uma data e 3 vozes que não tinham mais medo de falar. E o meu pai? O tio Chester pausou. Seu pai consta nos documentos como responsável legal que autorizou o internamento e tinha ciência dos relatórios mensais. Ele me olhou direto. Dependendo do que a investigação revelar, ele também pode ser indiciado. Processei aquilo devagar. Papai tinha dado tapinhas no meu ombro na festa e dito 2 coelhos com uma cajadada só, com a satisfação de quem acredita genuinamente que fez a coisa certa. Tinha apresentado meu colapso no azulejo como prova de que o método funcionou. Tinha passado 3 anos visitando o lugar onde eu estava sendo destruído e voltado para casa achando que era um bom pai. Eu não sentia ódio quando pensava naquilo. Sentia algo mais frio, mais limpo. Tudo bem, eu disse. O tio Chester me olhou por um longo momento. Você tem certeza de que está preparado para o que vem? Pensei no Vincent, no sorriso dele, na mão pousada no meu ombro na saída, firme, colocada onde ninguém mais notaria, na voz baixa dizendo você sabe o que acontece se não o fizer. Pensei em todos os garotos que ainda estavam lá dentro naquele momento, dormindo no concreto, comendo no chão, aprendendo que era um gado. Estou, eu disse. E desta vez, quando disse, não havia nenhuma outra voz sobrepondo a minha. A segunda-feira chegou da forma que dias importantes chegam quando você está esperando por eles. Devagar demais durante a noite, e de repente era manhã. O papai estava lendo o jornal na mesa quando o telefone tocou. Eu estava no corredor, parado, fingindo que ia pegar água. Ouvi ele atender. Ouvi o tom mudar nos primeiros 10 segundos. E então ouvi uma coisa que nunca tinha ouvido antes na minha vida. Meu pai ficou sem palavras. O quê? Foi tudo o que ele disse. Depois, silêncio. Depois, isso não é possível. Depois, Chester fez o quê? Ele desligou. Ficou parado com o telefone na mão por um momento que pareceu longo demais. Depois virou. Me viu no corredor. Por 3 segundos nenhum de nós se mexeu. O rosto dele passou por várias coisas rápido demais para eu catalogar todas. Surpresa, cálculo, e depois, por um instante muito breve, algo que eu nunca esperaria ver no rosto do meu pai. Medo. William. A voz estava diferente, mais baixa, mais cuidadosa. O que você fez? Eu poderia ter dito muita coisa naquele momento. Poderia ter gritado. Poderia ter me encolhido, como meu corpo ainda queria fazer às vezes por instinto. Poderia ter pedido desculpa, que era o que 3 anos tinham me treinado para fazer toda vez que alguém usava aquele tom. Em vez disso, apenas disse, contei a verdade. O Vincent Rhodes foi notificado na segunda-feira de manhã. Tentou ligar para o papai 2 vezes. Papai não atendeu. Não porque estivesse do meu lado, mas porque naquele momento ele estava tentando entender o tamanho do buraco em que havia se metido e instintivamente sabia que falar com o Vincent só aprofundaria. 3 dias depois, a doutora Helena Farias emitiu uma ordem de busca e apreensão para as instalações do centro. Fiquei sabendo pela Judy, que ficou sabendo pelo tio Chester, que estava acompanhando cada passo. Ela entrou no meu quarto e mostrou a tela do celular sem dizer nada. Era uma notícia pequena, num site regional, sem foto, sem nome dos envolvidos ainda. Apenas, Ministério Público investiga Centro de Reabilitação para Adolescentes após denúncias de maus tratos. Li aquela frase 3 vezes. Depois fui até a janela e fiquei olhando para a rua lá embaixo. Uma criança andava de bicicleta na calçada. Um cachorro latiu uma vez e parou. O sol estava exatamente onde sol fica numa tarde comum. Nada tinha explodido. O mundo continuava igual. Mas alguma coisa tinha mudado debaixo dele, silenciosamente, como uma fundação sendo reparada enquanto o prédio ainda está de pé. O papai me chamou para conversar no escritório naquela noite. Ele estava sentado atrás da mesa, sem copo, sem telefone na mão. Apenas ele e a expressão de alguém que passou o dia inteiro montando e desmontando o que ia dizer. Eu não sabia, ele começou. Fiquei em pé na frente da mesa. Não me sentei. Você recebia relatório todo mês. Os relatórios diziam que você estava progredindo, que os métodos eram rigorosos, mas seguros. Ele abriu as mãos. Eu não sabia o que acontecia de verdade lá dentro. Olhei para ele por um longo momento. Pai,
Falei devagar, com cuidado, como quem carrega algo pesado sem querer derrubar. Quando você veio me visitar no segundo ano e eu estava com as 2 pernas engessadas, você ficou de pé do lado da cama e me chamou de covarde inútil. Ele não respondeu. Você não perguntou como eu tinha quebrado as pernas. Não perguntou se eu estava com dor. Não perguntou nada. Fiz uma pausa. Você não quis saber. Tem diferença entre não saber e não querer saber. O escritório ficou em silêncio. Papai olhou para a mesa. Pela primeira vez desde que eu voltara para casa, ele parecia menor do que ocupava o espaço. Não senti vitória naquilo. Senti apenas o peso exato do que era verdade. O Vincent Rhodes foi indiciado formalmente 6 semanas depois. 8 ex-internos testemunharam. Os laudos médicos, pernas, tímpano, os exames que o tio Chester conseguiu via processo, corroboraram cada depoimento. A doutora Farias foi meticulosa. Levou meses. Mas foi. O centro foi fechado por ordem judicial. As crianças que ainda estavam lá dentro foram realocadas com acompanhamento do serviço social. Soube do fechamento numa manhã fria, pelo mesmo site regional de antes, desta vez com foto da entrada lacrada e o nome do Vincent impresso em letras pequenas mas definitivas numa lista de réus. Fiquei olhando para aquela foto por um tempo. Aquela porta. Eu a conhecia de trás para a frente, de dentro para fora. Sabia o som que ela fazia quando fechava. Sabia o cheiro de mofo no corredor logo atrás. Sabia o que significava escutar aquele clique e perceber que mais um dia estava começando. Agora estava lacrada. E eu estava do lado de fora, de pé, livre, com a memória intacta de tudo que havia acontecido dentro dela. Aprendi uma coisa naqueles meses todos. Uma coisa que eu não teria palavras para dizer no dia em que saí andando pelo portão com a visão embaçada e os joelhos prontos para ceder por instinto. Eles podem quebrar seus ossos. Podem estourar seu tímpano. Podem te encher de hormônios e te chamar de nanico e repetir por 3 anos que você nasceu errado, que você é gado, que nunca vai valer nada. Mas não podem entrar na parte de você que fica quieta e observa e guarda. Essa parte não tem porta, não tem grade. Não tem Vincent nenhum com a chave. E quando você finalmente abre a boca e conta a verdade, essa parte sai junto. Viva. Intacta. E às vezes, não sempre, mas às vezes, é exatamente grande o suficiente para fechar uma porta que deveria ter sido fechada muito antes. Meu nome é William Easton. Tenho 18 anos. Fui mandado para um lugar horrível no lugar da minha irmã e sobrevivi. E nunca mais vou me ajoelhar para ninguém.